Olá pessoal, tudo bem? Então essa aqui é mais uma aula de PRA, tá? Hoje eu vou falar sobre gestão de documentos. Vou fazer a transição aqui, né? Então a gente da administração lida com muita documentação, né? Isso vem se, né? Reduzindo aos poucos por causa da tecnologia da informação. As empresas estão cada vez mais informatizadas, né? Isso vem reduzindo o número de documentos que rodam, né? Fisicamente na empresa, até pelas empresas estarem adotando um discurso mais da sustentabilidade, né? Então, o correto é que aquela empresa que tem na missão dela, que ela é uma empresa sustentável, ela tem que tentar reduzir, né? Tentar não, ela tem que reduzir a quantidade de papel rodando entre os departamentos, tá? Isso aí não é bom para a imagem dela, tá ok? Então hoje a gente já está vendo muita coisa que está na nuvem, né? Que fica na internet, né? E aquele documento físico hoje já está desaparecendo, ok? Então eu preferi utilizar o que a ISO fala, né? Sobre a gestão de documentos, tá? Porque as empresas que adotam a ISO, elas também falam sobre a gestão da documentação, ok? Então a ISO tem na norma ISO 9000, ele tem os itens, né? O item 751, né, e 752 fala sobre a informação documentada, tá? Então tudo que for com início no ISO 9001, né, e o item é 7.5 está falando sobre documento, tá ok? Então o 7531 aqui, né, que é na norma ISO 9000, a informação documentada requerida pelo sistema de gestão da qualidade, né, deve ser controlada para assegurar o quê, né? Então, a documentação da empresa tem que estar disponível e adequada para uso onde e quando for necessária, né? Então, assim, então a ISO na própria norma fala que o documento tem que estar sempre disponível, fácil de achar, né? E sempre quando as pessoas estiverem necessitando dele, ok? Então, os documentos não podem estar com uma pessoa, só a pessoa tem acesso a ele, né? Então, os documentos, assim, a várias pessoas têm que ter o acesso, né? Porque pode ser que seja pedido essa documentação em qualquer momento, né? Então, quem trabalha muito com a parte de comércio exterior, por exemplo, precisa, né, de ter os tributos, por exemplo, os tributos de importação na mão, entendeu? Ele tem que estar ali, porque eles vão fazer a inspeção, né? Então é normal a Receita vir fazer a inspeção dessa documentação. Então, tem que estar na empresa disponível para uso, né? Uma coisa que eu me lembrei agora que é muito errada, né? O contador ficar com o balanço patrimonial, ficar com DRE, ficar com os balancetes, né? No escritório do contador e não ficar na empresa. Isso é errado também, tá? Eu vi muita gente ser multada, né? Porque baixou a fiscalização e queria ver os balanços da empresa e não estavam lá. Estavam com o contador que era uma outra empresa que fazia, né? Então, existe essa história do contador ficar com a documentação, né? Isso aí é irregular, tá? Então tem que estar disponível na empresa, ok? Essa documentação tem que ser protegida, né? Contra a perda de confidencialidade, né? Confidencial, né? Uso impróprio ou perda de integridade. Então as pessoas têm que ter cuidado né? Com as informações, assim, com os documentos confidenciais, né? Então elas não podem ser usadas para um uso que não seja próprio da empresa ou de pessoas interessadas, ok? Então
toda a documentação da empresa tá protegida. Então, um funcionário que vaza, né, algum tipo de informação, de documentação, dependendo da situação, ele pode até ser preso, dependendo do que informação está contendo ali no documento, né? Então, ele fala, além das palavras deve e assegurar, existir termos que devemos nos atentar como disponível e protegido, né? Disponível, né, tem que estar na mão ali, e protegido, né, que a informação que está ali tem que estar protegida contra as pessoas que agem de má fé ali. Então, ele fala aqui que as informações documentadas são criadas para a execução dos processos da empresa, né? Se elas não estiverem disponíveis e no formato adequado para quem precisa utilizar, não faz sentido nenhum ter essa documentação e ela se torna burocrática. Então, as empresas elas tinham essa mania, né, de criar documento para tudo, né? Muitas vezes documentos que não servia para nada, né? Hoje elas, como vem na onda da sustentabilidade, elas estão tentando criar documentos só para aquilo que é necessário mesmo, né? Para não tornar a empresa muito burocrática, né? A proteção, né, das informações aqui, né? Então essa proteção está relacionada principalmente à segurança da informação, né? Então a informação das empresas é uma questão de muito séria, que elas não podem o concorrente não pode ter uma informação confidencial do outro, né? Então assim, quando falamos de perda de confidencialidade, se refere ao acesso de pessoas não autorizadas, né? Então, como a gente está muito na área de TI hoje, então o próprio sistema ele não libera aquele documento, aquela informação para pessoas que não têm autorização, não têm senha, né? Então tem esse cuidado, né? Quando você está adotando um sistema de gestão ali informatizado, né? Ele protege contra essa integridade aí que ele está falando, né? Então perda de integridade quanto às alterações não autorizadas de danos ou uso impróprio, né? Para que as informações não sejam mal utilizadas. Ele está falando um exemplo dos dados pessoais dos clientes vazarem, né? Isso já deu muita encrenca com o Facebook, por exemplo. Acho que já foi denúncias que eles deixaram vazar dados pessoais aí, né? O WhatsApp também, uma coisa assim, né? Então isso aí dá briga, né? Cai até na justiça, né? Um exemplo também você tem as empresas têm vários acionistas, né? Essas empresas grandes, né? As multinacionais, né? E essas informações são confidenciais, né? Quem tem ação, né? A empresa é aberta, mas geralmente o acionista não quer aparecer, né? Então ele se vaza a documentação das pessoas que são donas das ações aí, né? Se isso tem um vazamento, também dá uma bela briga aí. Então é um tipo de informação que não pode ser vazada, né? Então tem ele fala do item 7532, né? Para o controle da informação documentada, a organização deve abordar as seguintes atividades, né? Distribuição, acesso, recuperação e uso, né? Como vai ser distribuída a informação, quem tem acesso, se por acaso se perder, se tem como recuperar e o uso, né? Então, hoje tem tudo backup, né? Então você tem backup em nuvem, backup no servidor, né? Para se ter algum problema de perda, né? E uso para quem vai usar isso e por que vai usar isso, né? Tá? Eu já falei do acesso, o acesso é hoje só a senha da pessoa que ela tem no sistema dá acesso a certos tipos de informações, né? Então, não é porque você está no sistema da Júlia Simões ou da Qualtra, você tem acesso a tudo. Não, você tem acesso restrito ao que você pode mexer, a informação que você tenha em contato, né? Armazenação, armazenamento e preservação, né? Incluindo preservação da legibilidade, né? Então, hoje o armazenamento e preservação, né? Antigamente a gente via, né? O papel não poderia, tinha que ficar em caixa, não poderia ficar no úmido, né? Então, como está tendo uma redução, né? Então, hoje você tem que ter tudo isso
armazenado em servidores em nuvens, né? E para isso também não perder a sua legibilidade, né? Ok? Para continuar sendo legítimo, né? Então, o sistema não vai deixar alterar qualquer coisa assim do nada, né? Não é fácil de alterar uma informação dentro de um sistema. Então, quando há uma alteração, é feito um controle, né? Quando há um documento, ou quando é feita uma correção de algum erro, geralmente é feito vem ali, né, que houve uma correção, né, tem uma adição naquele documento que foi feito, né, geralmente vem acontecendo isso, né, então se preserva mesmo a cópia, aquela documento que veio com algum erro, né, e é feito uma adição, né, o próprio sistema faz uma adição com a versão correta. Então, um exemplo aqui, né, até aconteceu comigo aqui, eu demorei, eu me divorciei, demorei para pegar o certidão de divórcio, né, que é a averbação, e nesse tempo, né, nesses anos aí que se passaram, eu demorei 3 anos, eu acho. Esses 3 anos, minha esposa já casou, né? Então, assim, a minha certidão de casamento, de divórcio, na verdade, saiu, né, com ali, né? Na verdade, você continua com a certidão de casamento, na verdade, mas ela sai escrito ali que houve o divórcio, tá? Uma anotação ali, né? Em tal data teve o divórcio, né? Só que eu dei o azar, né? Eu não sabia também dessa informação que eles inventaram agora, que quando a pessoa casa, né? É colocado na minha certidão de casamento, que tem o divórcio, que a pessoa casou novamente, né? Assim, então, assim, pelo cartório, né, tá fazendo, a gente vê isso, né, que é feito a certidão, e tudo que foi alterado no verso, eles vão anotando, vai tendo uma anotação ali atrás, né, porque eles não alteram a frente, né, mas o verso eles colocam as anotações de alteração. Então, vê, o cartório hoje, né, até no caso de divórcio, eu não sei se no casamento sai também como que fica, não vi aí como uma pessoa, uma certidão de casamento de quem divorciou, até que ver com o advogado, né? Eu sei que na de casa, de imóvel, de compra e venda, né? A certidão aí também, né? Sai tudo, o antigo dono, o dono novo, a certidão antiga, eles vão colocando só adições. Então, esse controle de alteração aí, na verdade, você fica com o velho, fica ali e vai se adicionando as alterações nos documentos. É normal isso. Tá ok? Então vai tendo essa adição. Tá? E tem a retenção e disposição, né? Então, quem retém, quem é responsável pela retenção desse documento, né? E quem deixa disponível, né? Então, o que eu falo, hoje é tudo controlado por senha, por nuvem, né? Por servidores, então só algumas pessoas têm acesso, né? A informação documentada de origem externa, determinada pela organização como necessária para o planejamento e operação do sistema, deve ser identificada como apropriado e controlada, né? Então é um documento que vem de fora da organização, né? A empresa tem que identificar, né? Que é um documento que é apropriado por ela e é controlado por ela. Tem que estar lá, né? Um carimbo, alguma coisa assim, que é um documento de uso, tá? Que faz parte, né? Então, quem trabalha muito na área de compras, né? Por exemplo, chega muita documentação do fornecedor, né? Ele tem que estar lá, ou quando chega, né? Carimbando, né? Na fatura, nota, né? Análises, né? Que o documento é apropriado e está sendo controlado, ok? A documentação, desculpa,
a informação documentada retida é evidência de conformidade, né? Que é essa documentação que foi retida pela empresa, né? Tiver dali apropriado e controlado, né? Está dizendo que aquele documento é conforme, né? Está dentro da conformidade da empresa, né? Está dentro do padrão, né? E deve ser protegida contra alterações não intencionais. Então, um documento que vem de uma outra empresa, né? Do seu fornecedor, por exemplo, ele está protegido, ele não pode sofrer alterações, né? Nenhuma. Só se eu tiver alguma adição. Vocês vão, quando vocês forem, ou quem já trabalha, ou quem vai trabalhar um dia, vocês vão ver que a gente vai viver num mundo que os documentos estão sendo tendo adições a eles, tá? Está sendo comum isso. Então ele fala aqui, né, que o acesso pode implicar uma decisão quanto à permissão, né, para somente ver a informação, ou permissão e autoridade para alterar a informação documentada. Então, quem tem acesso, quem tem a senha, essa senha determina o que pode ou não pode. Tem gente que só pode ver e não pode alterar. Tem gente que pode alterar e pode ver. Então depende muito do, né, qual é o acesso da senha. Ok? Parece que o requisito está complicando tudo, mas não necessariamente, né? Não tem nada tão diferente do que já era feito na ISO 9001, né? Versão 2008. Então sempre é importante fazer análise de como é aplicável a cada um desses controles e cada tipo de documento. Então a ISO, eu já implantei ISO na Simões há umas décadas atrás já, né? E sim, tudo que está aí é aplicável, né? Tudo se aplica, né? Então a empresa tem que saber usar, dosar da melhor forma, ok? Aqui voltando, a distribuição, acesso e recuperação, né? Então assim, a gente quer um documento e a gente acha que é só Ctrl, vai lá no Word, Ctrl P, né? Aí imprime e te entrega. Não é assim porque a empresa tem todo um processo que, né, que é feito para poder liberar um documento, a impressão de um documento, né? Então, às vezes é feito por uma comunicação interna ou por e-mail, né? Ou dependendo o superior, né? Tem que mandar ele mandar o e-mail autorizando a pessoa ter o acesso àquela documentação. Então, às vezes é pedido que o superior libere aquele conteúdo, né? E às vezes até nesse documento fala que documento que é, a descrição, formato, né? Que ata que se for uma ata de reunião, né? E geralmente quando solta esse tipo de documentação, ele fala sobre proteção e segurança, né? As informações ali são invioláveis, né? E são protegidas, né? Então, quem tem acesso à educação não, à documentação tem que ter muito cuidado com a informação ali, porque a informação não pode vazar, né? Ele está falando que não é que ele precisa de um controle rígido burocrático, né? Mas como é documento, as informações são importantes, tem que se levar tudo em consideração. Então, falando sobre armazenamento e preservação, né? Hoje, como eu falei, documento a gente tinha, não poderia, tinha que ter um cuidado com eles, né? Tinha tempo, tá? Para eles serem acondicionados, né? Hoje, com o aparecimento, né? Com a melhoria da TI, no caso, né? Hoje os documentos ficam mais em nuvens e servidores, né? Hoje ele está até falando em CD, pendrive ou HD, isso já, também já foi pro, já não é uma tecnologia tão nova, já é ultrapassada já, né? Hoje a gente tem que se pensar em ter tudo em nuvem ou servidor, né? Então ele fala ali do controle de alterações, que é importante saber rastrear quantas alterações teve naquele documento. Tem que ter uma ideia se aquilo está melhorando ou não, se aquelas alterações foram para melhoria ou não.
até identificar se o documento é obsoleto, ele não serve mais para nada. Então é importante, quando vê tem algum documento que você cria, depois de alguns anos você vê que ele não serve mais para nada. Então você tem que tirar ele do hall de documentos da empresa. Fala até de uma lista mestre, né? Do mapa mestre de documentos ali, né? Então, quando o documento já não serve mais para nada, ele tem que ser tirado da empresa, né? E até, ou no caso, se fosse físico, ainda ser incinerado, ou depender de quantos anos poderia manter, dependendo da informação que ele tem. E hoje, né, até não manter algum backup de nuvem, né, por algum tempo, depois exclusão, né? Senão fica também acumulando informações inúteis aí. Então, os documentos com o tempo eles vão ficando obsoletos sim, até porque não, a aplicabilidade dele muda. Pode ser que você está fazendo uma coisa porque alguma instituição está pedindo, né? Federal, municipal, né? O estadual está pedindo, depois não pede mais, eles tiram fora. Então, a gente tem que excluir a documentação porque não vale mais, então tem esse problema também. Então, hoje eles já falam, né? Quando era físico, cada coisa tinha um tempo para ficar guardada, né? Condicionada no arquivo morto da empresa. Aí hoje, né? Ele fala em retenção de exposição. A ISO 9000, versão 2008, né? Desculpe, a 2015 fala, né? Que não tem mais isso. A própria empresa determina quanto tempo deve manter, quanto ela deve achar, né? Eu acho que tem que ter, pelo menos, dependendo do documento, é bom manter entre 3 e 5 anos ali, por perto, né? Depois, se não for um documento muito importante, já excluir. Uma coisa mais importante, você pode ir revendo, né? Passar para 8, depois para 10 anos, depois excluir totalmente, né? Ter esse cuidado que pode ser que a Receita Federal, alguma secretaria municipal pode aparecer pedindo uma evidência do documento aí e você não tenha mais, aí cria uma confusão para a empresa, gerando até multas, né? Então a empresa tem que tomar cuidado com esses controles, o tempo que o documento vai ficar guardado, mesmo que seja de maneira virtual. Então ela estabelece, mas ela tem que ter bom senso no tempo que ela vai estar guardando, né, deixando disponível essa documentação. Tá ok, gente? Então, esse aqui é o conteúdo da aula de hoje. Queria agradecer e para vocês, boa noite, deixe seus comentários e até a próxima.